E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal. Vocês sabem que o nosso canal é sempre para falar de variedades, né? Mas está batendo nessa tecla aí do direito do consumidor. E a gente sempre pede para vocês deixarem suas perguntas, suas dúvidas aí nos comentários. E duas pessoas, elas já mandaram e a gente vai responder assim. A gente demorou um pouquinho, né? Porque na verdade, como eu falei antes para vocês no vídeo que eu gravei, é no tempo dele, né? Ele, claro que ele é advogado, ele tem os clientes e precisa atender seus clientes. E aí, agora que ele pôde vir, a gente está aqui para tirar dúvidas. E primeiro eu apresentar ele novamente, né? É um prazer ter você aqui. O prazer é sempre meu estar aqui, é uma alegria e uma grande honra poder participar frequentemente aqui do canal. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai logo no assunto, que assim, as pessoas mandaram, as perguntas foram duas pessoas que mandaram, e a primeira pergunta é o seguinte, ela pergunta assim: doutor, eu contratei um advogado e ele me deu a causa como perdida. Eu posso pegar das mãos dele e contratar um outro advogado? Perfeito, vamos lá. É uma pergunta aparentemente simples, mas ela tem algumas hipóteses aí para serem levantadas. A primeira, quando se tem uma relação entre um cliente e um advogado, você tem dois grandes instrumentos aí. Primeiro é a procuração e segunda é um contrato. Um contrato de prestação de serviço ou de honorários ali para a questão do caso. Então, a procuração pode ser desfeita a qualquer momento. Você não tem a necessidade de manter um vínculo com quem você não deseja ou não tem interesse mais de ter essa prestação de serviço, como qualquer outro tipo de prestação. Tem que ser observado aí, neste caso, o que foi construído no contrato de honorários. Então, também uma questão contratual. Foi prestado um serviço até certo ponto. Então, se tem um custo embutido, ficou só para o final da causa. O que foi feito no contrato tem que ser observado. A pessoa, o cliente, ou quem quer, o cidadão, não precisa manter aquele vínculo com um advogado que não deseja manter esse vínculo. Só que você tem um contrato, tem que ser visto como foi feito esse contrato. Aqui, uma outra hipótese pelo observado, é que não teve efetividade ou a causa não foi ganha. Então você contratou um advogado e foi negado o pedido ou você não conseguiu um pedido. A gente tem que lembrar que o contrato, a relação com um advogado da prestação de serviço jurídico, ela é de meio, não de resultado. O que isso quer dizer? Que o que o advogado presta, ele tem um compromisso de atuar com zelo, diligência, cumprir todos os prazos, as regras objetivas e subjetivas do caso, entendeu? Se não ganhou, não é motivo em si para ter uma rescisão ali ou um descompromisso, porque não é pelo resultado, é pelo meio. Então você tem que entregar um processo bem delineado. Se não teve ganho de causa, infelizmente não teve ganho de causa. Isso não teria um ônus para o advogado quanto a isso, correto? É muito que a gente conversa com o médico também, dependendo da relação, você pode ter lá, por exemplo, uma cirurgia plástica que você queira o resultado, entendeu? E ou você quer ou só uma cirurgia, que aí, infelizmente, existem outros fatores externos que não se pode controlar. Mas aí a questão dela, que inclusive depois ela falou comigo mesma, depois dela ter feito a pergunta, e aí ela foi no meu PV e eu perguntei, mas porque eu não estava entendendo, né? Então eu perguntei e ela disse que foi assim. Na verdade, foi uma conta que foi aberta no nome dela, num banco, e aí dessa conta teve algumas dívidas, né? Nessa conta, sendo que ela não abriu a conta e nem mexeu em dinheiro. Certo. E aí ela contratou um advogado, só que o advogado, segundo ela, deu a causa como perdida. Entendi, perfeito. Aí ela pode, com certeza, isso foi uma opinião formulada por um prestador de serviço, por um advogado. Se ela pode perfeitamente ir pegar a causa dela, levar para um outro advogado e ter uma segunda opinião, já que não teve procuração, não teve contrato. Então é perfeitamente cabível, assim esclarecido, perfeitamente cabível. Certo. Agora a gente vai na outra pergunta, que na verdade é o seguinte: a pessoa falou o seguinte, que ela recebeu uma cobrança, eu acho que na casa, né? Tem esses cobradores que vão em casa, né? Ela não explicou muito bem e não tive contato com essa pessoa. Diz que recebeu uma cobrança com ameaças. E ela quer saber o que ela pode fazer nesse caso. Sim, perfeito. A cobrança. Cobrar uma dívida é lícito, legal, a empresa ou a pessoa física tem e deve fazer uma cobrança. Só que ela tem que seguir alguns parâmetros. Então, como ela já afirmou que houve ameaça, não pode ter ameaça, qualquer tipo de ato vexatório, cobrança excessiva, com ameaça, com constrangimento, isso é vedado pelo Código do
consumidor e ela deve procurar o auxílio de um advogado para observar a causa, observar o que foi ocorrido, para entrar com uma ação de indenização, possivelmente até um crime diante do direito penal. A título de justificativa, eu vou trazer aqui o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Teve ameaça, é ilícito, não pode, é vedado por lei. E aí, o aspecto criminal, é crime. Vai trazer a punição também no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É ilícito, inclusive ilícito não somente no âmbito indenizatório civil, mas no âmbito criminal. Então nós temos aqui 2 artigos bem claros que, tendo ameaça, há um ilícito, há um crime, e aí oriento ela a buscar um advogado, a buscar uma opinião e observar o procedimento tanto civil quanto criminal, se é cabível ou não ao caso. Agora, assim, quando acontece isso, doutor, a pessoa quer botar a responsabilidade para a pessoa que foi lá, o cobrador no caso, né? Mas a responsabilidade vai cair em cima do cobrador ou da empresa? Depende. Aí o que a gente está falando? Provavelmente, aqui nós estamos falando de um cobrador que está ligado a uma pessoa jurídica, a uma empresa. Sim, de fato vai ser empresa, entendeu? Vai ser empresa de forma solidária daquele funcionário. Se estiver dentro do ato, dentro da estrutura de uma cobrança de uma dívida com a empresa, vai ser empresa e ele de forma solidária. Você entrará, tanto ele quanto contra a empresa é perfeitamente entrar. E a empresa, observando eventual direito, entra contra o funcionário. Mas a relação entre o consumidor vai diretamente para a pessoa jurídica, para a empresa. E é total direito, isso é previsto em lei. Certo. Olha só, gente, como é interessante a gente saber dos direitos, né? Porque às vezes a pessoa quer jogar a responsabilidade pro funcionário, né? Mas como você já sabe o seu direito, aí você, é como ele diz, né? Se você também não sabe, já procure um advogado, né? O PROCON, inclusive, eu esqueci de dizer, existem mecanismos públicos para isso também. PROCON, precisa necessariamente diretamente para um advogado particular. Você vai no PROCON, narre o fato, ali vai ter também um viés administrativo muito efetivo em muitos casos. Gente, vocês estão vendo que a gente está gravando aqui, ó. Tá tão bonito aqui o cenário. Aqui em frente à igreja matriz daqui da nossa cidade, Balsas, Maranhão. É um cenário muito bonito e ele preferiu que fosse aqui. Vocês estão vendo que sempre a gente está gravando em lugares abertos, né? Às vezes vai sair um pouco de ruídos, mas é porque realmente é um lugar aberto, tem vento, tem barulho das pessoas. Mas é bem interessante, né? Eu acho que é se integrar na cidade, passar as poucas praças que nós temos aqui, eu acho extremamente interessante que nós possamos passar. A forma dela ficou bem bonita. Eu sou apaixonado por essa igreja. Mas a outra lá ficou mais bonita, né? A outra, esteticamente, ela é de fato mais bonita. Mas essa aqui, ela tem um espírito, tem para mim, é algo muito particular. Eu gosto muito. Pois é, então, gente, aí a gente não vai conversar muito, até porque ele está corrido também. E a gente vai ficando por aqui. E lembrando de vocês, que vocês deixaram o seu like aí pra gente, que ajuda bastante o nosso canal. E graças a Deus, gente, Deus é tão bom que eu consegui um parceiro aqui que, nossa senhora, além de ser meu parceiro, é amigo. Quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo pra ele, me enche o saco. Imagina, pode chamar, tem disso não. Estamos aqui pra... Pois é, e é tão bom ter uma pessoa assim, porque olha só, ele saiu do serviço dele, veio pra cá pra gravar com a gente. E a gente está fazendo isso para você aí, do outro lado, né? A gente grava realmente para vocês. E já quero agradecer desde já, doutor. Imagina, eu agradeço. O seu tempo, né? Você ter tirado seu tempo aqui e gravar aqui com a gente. E vamos falar dos outros assuntos também. Tem bastante coisa para conversar. Pois é, não basta o tempo, né? Não, mas isso aí nós arrumamos. Até lá, gente. Arruma, até mais. Tranquilo.